Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá bom? Bom, antes de eu começar, eu vou falar rapidamente, né, o que a gente aprendeu até aqui e a gente parte depois para o conteúdo, né, especificamente aí da aula de hoje, tá bom? Vocês já sabem, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Qualquer momento da aula. Então, a gente começou a disciplina falando o que que era logística, de como, por que que é importante aplicar logística em construção civil, por que que é importante aplicar logística no canteiro de obras, né? O que são sistemas logísticos, de onde os sistemas logísticos partem, né? E etc. A gente partiu, né, dessa. Bom dia, Luiz. A gente partiu dessa ideia principal, né, de que logística é importante, porque eu tenho que gerar um sistema de controle, né, gerar um sistema organizacional, implementar esse sistema e controlar, né, como que esse sistema está realmente, de fato, aí funcionando, tá bom? É, Depois a gente falou da logística dentro do canteiro de obras, né? Só que para eu fazer isso eu preciso saber o que que é um canteiro. A gente viu que o canteiro ele é uma instalação provisória, né? É uma instalação de caráter provisório, móvel. Então eu instalo um canteiro aqui num lugar, e depois ele pode se mover para uma localidade B, ele pode se mover para uma localidade C em função das obras, as obras vão acabando, o canteiro vai indo para outros locais. Só que ela é uma instalação de caráter provisório. Então ela começa e termina, né? Ela não fica para sempre lá. Então é como se fosse um chão de fábrica, é uma indústria da construção civil na qual eu monto ali uma estrutura necessária para que eu consiga executar os trabalhos da minha obra, mas a estrutura tem caráter provisório, ela não fica instalada para sempre. E aí nós vimos que nós temos, né, o canteiro restrito, temos o canteiro amplo, né, e temos o canteiro longitudinal. Cada um deles tem suas particularidades, tem suas especificidades e suas nuances quanto à logística, né? O canteiro amplo ele é ótimo porque eu tenho espaço, eu não tenho problema nenhum com restrição nenhuma de tamanho de maquinário, eu posso, né, eu tenho liberdade para trabalhar. Geralmente ocorre em zonas rurais, onde eu tenho, né, uma obra de rodovia, onde eu tenho uma obra de uma ponte, de um viaduto, eu não tenho problema com, olha, eu tenho que ter um espaço. Agora, se eu vou, por exemplo, no centro de uma metrópole e eu tenho que construir um prédio, e eu tenho prédio para em todo o envoltório ali da minha obra, eu não tenho um espaço para sair. Às vezes eu vou ter que usar a própria obra como canteiro, né? Então, onde eu estou construindo meu prédio, ali tem que ser meu canteiro. Isso daí não é muito difícil, isso acontece muito, tá? Em grandes cidades, centros de cidades. Uma outra situação de canteiro restrito, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, vou fazer uma reforma de uma loja dentro de um shopping. Eu não posso colocar material lá no corredor do shopping. A minha própria loja, onde eu estou fazendo a reforma, tem que ser o meu canteiro. Meu próprio espaço que tu tá trabalhando tem que ser o canteiro. Eu não tenho espaço externo. E o canteiro longitudinal, ele é um canteiro amplo até, né? Só que o problema dele é que a disposição é longitudinal. Se eu estiver fazendo uma rede de abastecimento de água, construindo uma rede de coleta de esgoto, às vezes uma estrada, numa situação que já é urbana, eu não tenho espaço. Eu tenho que trabalhar numa faixinha, né? Estreita e comprida. E aí isso aí me complica também. Eu tenho que saber organizar bem, tá? Falamos, né, do planejamento logístico do canteiro de obra, né? Falamos da obtenção do alvará, que a gente tem que ir na prefeitura da cidade, obter o alvará de obras, né? Tem que ter uma aprovação. Se eu estiver construindo num condomínio, é importantíssimo lembrar que eu preciso primeiro aprovar no condomínio para depois eu aprovar na prefeitura. Por quê? Porque geralmente, quase que 100% dos casos, o condomínio possui regras muito mais restritas quanto à construção. Então, por exemplo, está num condomínio fechado, não precisa ser condomínio de apartamento, pode ser condomínio fechado de casa, por exemplo. E aí você fala, bom, vou construir uma residência aqui. O condomínio tem um tapume específico, tem um horário de trabalho específico, tem uma altura máxima de construção, tem uma área verde mínima, ele tem vários quesitos. Tem uma frente de um jeito, eu tenho que seguir, eu tenho liberdade de projeto, mas eu tenho que seguir certas regras. Eu não posso ir lá e fazer a obra que eu quiser. Então, às vezes, é melhor você aprovar no condomínio, porque é mais restrito. Depois, se tiver aprovado no condomínio, muito quase que com certeza vai passar na prefeitura. Se eu vou lá e aprovo na prefeitura e depois eu vou para o condomínio não aprova, o que que vai acontecer? Eu vou ter que refazer meu projeto,
aprovar depois a prefeitura de novo, vou ter que pedir uma mudança de projeto, outro processo burocrático, para depois aprovar no condomínio. Então eu vou gastar 2 vezes na prefeitura. Então é melhor já fazer direto no condomínio e depois da prefeitura. Claro, não vou olhar só a norma do condomínio, vou olhar as duas, mas já deixando de acordo com as do condomínio. Eu considero as duas juntas, tá? Não é considerar uma e deixar a outra de lado. Falamos que o alvará, ele depende do que eu vou construir. Se for uma casa, vai ser simples. Ah, é uma indústria, então vai ter que ter alvará. Às vezes tem que ter licença ambiental, tem que ter outorga de uso de alguma coisa, de água, outorga de lançamento de efluentes. Então depende muito, né? Falamos também de quando conclui a obra, com base no alvará, que a gente consegue o habite, né? Que é a liberação para que a edificação seja habitada, né? Falamos do levantamento topográfico e de solo, que é muito importante. Então, aquela coisa, conseguiu o alvará. E agora, o que eu faço? Qual que é primeira etapa, né? O que eu vou fazer? A gente falou um pouquinho dos serviços e das etapas que eu tenho que seguir na obra. A gente falou, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá visitar o local, vai fazer um levantamento, né, topográfico, você vai ver as medidas do terreno, vai conferir, vai ver o nivelamento, né? Vai ver se tem caimento para frente, caimento para o fundo, antes de fazer o projeto. Você vai ver se tem que fazer limpeza, você vai ver se tem ligação de água, se tem ligação de energia elétrica fácil, eu tenho uma rua de acesso fácil, né? Feito isso, né? Olhando se eu tenho essas ligações, vou ver se eu tenho que fazer terraplanagem, né? Vou fazer a marcação, né? Aí começa os serviços. Eu varri aqui os serviços, só para vocês entenderem. A gente vai ter fundação, estrutura, alvenaria, instalação hidráulica, elétrica, de internet, do que tiver que fazer de segurança, acabamento, né? E aí eu falei, professor, por que a gente falou disso, né? Por que eu fiquei falando de instalação elétrica, instalação hidráulica, todas essas coisas? É importante lembrar que para gerir um canteiro de obras adequadamente, pode-se dizer assim, eu não posso colocar no meu planejamento fundação. Eu coloco fundação. Tá, o que é fundação? Quais são as etapas para executar uma fundação? Eu tenho que ter escavamento, dependendo, eu tenho que ter escora, aí eu vou ter compactação de fundo, lastro, vou ter forma, armação, lançamento de concreto, tempo de cura, retirada de forma, reaterro, compactação. Então são várias etapas. Se eu coloco fundação, parece que é uma coisa só, que eu vou lá e falo, fiz a fundação, puf, acabou. Não existe isso, né? Fundação é uma série de coisas que eu tenho que ir executando ao longo da minha obra. Então, quando eu falo estrutura, não é só estrutura, né? São vários processos. Então, eu tenho que ter noção, eu tenho que saber esses processos. Por isso que é importante em cada área da engenharia estudar e aprender certinho para criar essa ideia, né? Criar. Muitos processos pequenos, realmente, a gente só vê quando chega no canteiro. Só vê na hora. Tem coisas que não tem como passar, né? Tem coisas que você vai perceber lá na hora. Por exemplo, não é um processo inteiro, mas você vai perceber na hora que antes de fazer a forma, eu tenho que colocar certas taliscas para manter um nível certo, né? Da forma não ficar em contato com o solo. É uma coisa que você só vai perceber na hora que você vê lá o pedreiro fazendo. Ele vai falar, o que você tá fazendo? Eu tô colocando uma talisca que é pra forma não encostar no solo direto. Ah, tá. Sabe? Então são detalhes que não vão gastar tempo de dia, são coisas de minutos, de horas. Mas só para vocês entenderem, tem certos itens que são pequenininhos que às vezes você não precisa detalhar isso. Mas você tem que entender que tem forma, e o processo de forma tem coisas para fazerem, né? Pode ter pequenos detalhezinhos, né, que aconteçam na obra. E por fim, né, na aula passada, a gente falou dos tipos de obras. Eu falei um pouquinho, né, de fundação de novo, falei um pouquinho de permeabilização e dreno, de superestrutura, de instalações, e falei que por meio disso eu posso fazer um planejamento físico-financeiro, né? Como eu tenho essas etapas aí definidas, eu tenho fundação, estrutura, superestrutura, eu consigo gerar um planejamento de quanto eu estou gastando em cada etapa e quanto tempo cada etapa dessa está tomando. E tempo é dinheiro. Então, se eu sei quanto tempo gasta e quanto eu gastei, eu consigo ter uma ideia de qual pé minha obra tá. Eu consigo saber o quanto eu gastei, se eu já devia ter gastado mais, se eu gastei menos do que eu devia ter gastado. Entende? Então a gente viu isso, né? Na aula de hoje, gente, que é a nossa aula 7, tá? A gente vai falar, deixa eu só pular aqui que não tá pulando, do arranjo físico da obra. Tá? Ela vai dar continuidade na aula anterior com algumas coisas, né,
diferentes, tá? Mas mais para vocês entenderem, né? O que vai ter que ter mesmo, né? No canteiro de obras, quais são as principais, como eu vou dizer, espaços que a gente vai construir em função da NR18 e em função de vários outros locais. Então vamos lá, tá? Às vezes, pessoal, quando eu vou pular de slide, eu dou um tempinho, fico mudo aqui, mas não é porque eu porque quando eu pulo para pular de slide, para vocês aparece na hora. Para mim, o slide pula, ele fica girando, né? O PowerPoint não está respondendo, porque ele tem que comunicar com o Teams. Então dá esse pequeno lag. Então eu não consigo nem ler, nem apontar, olha, agora estamos falando disso, e nem riscar e nem mostrar nada. Eu prefiro esperar, porque se eu clico ou faço alguma coisa e mexo, trava, né? E aí eu tenho que fechar a apresentação e voltar de novo, tá? Mas é uma coisa que é uma comunicaçãozinha com o Teams que às vezes tá assim, às vezes tá normal, tá? Mas vamos lá, ó. Agora eu consigo riscar. Você sabe que eu gosto de fazer aula fazendo assim, né? Riscando tudo. Então, o aspecto físico, né, do canteiro de obras, o que tem no meu canteiro, quais são as instalações que vão ter, quais são as nuances que vão acontecer ali, vai depender da necessidade da minha obra, né? Tem uma área de trabalho que eu falo que é fixa e tem uma área temporária, né? Por quê? Porque tem coisas que são fixas, que não movem, mas ao mesmo tempo elas não duram a obra inteira. Tem coisas que acontecem num pedaço e depois param, né? Mas a gente sabe sempre que a gente vai ter uma área de trabalho fixa, né, e temporária, onde vai se desenvolver as atividades de apoio para a execução do serviço da obra, que tem que estar de acordo com as exigências da NR8, tá? Tem muitas NRs quando eu falo de canteiro de obra. A gente vai falar de várias durante a aula, e aí depois vocês vão pegando elas e vão salvando, vão guardando para vocês. Toda NR, gente, ela é aberta, tá? Você vai lá no Google, coloca NR8, parece, tá? Tem sites, tem um site que chama Guia Trabalhista, que tem todas as NRs, e tem também o site do governo mesmo, sabe? É tranquilo, tá? Então, o canteiro de obras, né, ele consiste num conjunto de áreas destinadas à execução e apoio, né, aos trabalhos da indústria da construção civil. Lembra que eu falei para vocês, a definição de canteiro é essa: é uma instalação provisória, né, fixa, mas temporária, por isso que ela é fixa, ela não fica se movendo durante a obra, ela fica ali parada. Só que ela é temporária, ela se move quando acaba essa obra, eu movo o canteiro para um outro lugar. Mas durante a execução da obra X, ela está parada naquela obra, né? Então é um conjunto de áreas que eu construo destinado à execução e apoio desse trabalho, é como se fosse a minha indústria mesmo. A indústria de você for numa indústria de pneu, numa indústria de celular, numa indústria de qualquer coisa, você vai ter maquinário, você vai ter processos, armazenamento de materiais, para que consiga produzir aqueles materiais. Aqui é exatamente a mesma coisa, não tem nada de diferente, né? Só que eu tenho áreas operacionais e áreas de vivência. A área operacional é a área na onde eu começo a construção, é a área onde eu estou trabalhando. Então, uma área operacional, a central de forma, central de armadura, a baia de agregado, a usinagem de concreto, são lugares onde eu estou acontecendo trabalhos para a obra. Tem as áreas de vivência, eu falei para vocês que às vezes a pessoa ela mora longe da obra. Olha, eu estou construindo uma rodovia e aí eu estou a 200 quilômetros da cidade, lá longe, construindo essa rodovia. Compensa os funcionários todo dia ir e vir para a obra? Não compensa, né? Às vezes não vai. Então você acaba fazendo um alojamento, né? E as pessoas que trabalham nessa obra elas ficam alojadas ali e elas vão para lá, se ficam lá a semana inteira e talvez no final de semana elas vão, né, embora, tá? Só que, né? O canteiro, por mais que ele é uma estrutura fixa, temporária, ele nunca tem o mesmo formato. Eu falei para vocês já isso. Ali em cima. Nunca o canteiro que eu começo é o mesmo canteiro até o final da obra. Isso nunca vai acontecer, tá? Sempre o canteiro de obras ele vai se modificando. Então o canteiro de obras começa de um jeito e conforme a obra vai, né, passando, ele vai mudando, tá bom? Como assim? Às vezes eu tinha um lugar que era central dobrar armadura, vai, dobrar aço. Aí acabou,
minha estrutura, não tem mais aço para eu colocar. Só que eu tenho um monte de esquadria chegando. Por que que eu não pego esse lugar e não armazeno esquadria? Pode, pode. Entende? Então tem lugares que vão acabando a função dele, e aí eu vou acabando usando esse espaço para outra coisa. Uma baia de agregado. Ah, não tem mais agregado, tô no acabamento agora, né? Mas eu tenho, sei lá, telha. Por que que eu não posso armazenar telha onde elas baias de agregado? Pode, entendeu? Eu tenho que aproveitar, na verdade, esses espaços. Tá bom? Então o canteiro ele vai se modificar, né, no decorrer da evolução da obra, conforme a necessidade do serviço, tá? E essa adaptação necessária para armazenamento, para equipamentos, para apoio, ela pode acontecer desde o começo, no meio ou no final, tá? Depende. Então o que que vai acontecer? Muita gente pensa assim, ah, mas só no final da obra que eu vou poder tirar uma coisa de um espaço e colocar em outro espaço. Não necessariamente. Pode ser que o começo seja uma coisa, e aí no meio da obra vira outra, e no final vira uma terceira, né? E isso pode mudar. Então, mas eu já preciso saber, a princípio, que esse canteiro de obras ele é dividido em três fases. Eu tenho uma fase inicial, fase intermediária e fase final. E essas fases são diferentes. Eu tenho coisas numa fase, tenho coisas em outra fase e coisas em outra fase. Vamos entender, ó. Fase inicial. Eu tenho os serviços necessários para a implantação do próprio canteiro. Então, eu não tenho um canteiro pronto que está trabalhando no começo da obra. Eu tenho o serviço para implantar o canteiro de obras. Eu tenho limpeza, movimentação de terra, contenção. A gente falou disso já anteriormente, né? Então, nessa fase, eu vou ter, por exemplo, a execução da fundação, serviço necessário junto à fundação e viga baldrame. Às vezes, eu não tenho tudo ainda pronto, né? Mas o canteiro está começando. Eu vou ter algumas coisas lá de materiais. Na fase intermediária, eu tenho intensidade, é onde eu tenho superestrutura, alvenaria, instalação de água fria, água pluvial, esgoto, energia, telefone, internet, segurança, eu tenho tudo. Então é onde realmente a coisa anda, né? Eu chego até o acabamento da obra, né? E às vezes até a limpeza final. Isso aí é o intermediário, é onde a coisa realmente está acontecendo. A fundação, ela acaba sendo um pouco. Não que a fundação é tranquila, mas ela acaba sendo uma fase inicial um pouco mais fácil, pode-se dizer assim, entre aspas, que não é tão, não é que é mais fácil, mas ela seria uma fase um pouco mais simplória, porque eu tenho escavação, aí eu vou lá e faço minha forma, coloco aço, lanço, eu não tenho muita coisa acontecendo. Quando eu chego na superestrutura, eu tenho alvenaria, às vezes junto com a alvenaria eu tenho instalação elétrica, instalação hidráulica, esgoto, eu tenho um certo setor fazendo piso, um outro setor, eu tenho muita coisa ao mesmo tempo, é onde realmente a coisa tem que andar, tá? Então essa é a fase intermediária. Tá, e aí depois, lá no final, eu vou no acabamento, né? Muita gente considera o acabamento como intermediário, e o final como sendo o desmontamento do canteiro e mover ele para outro ponto. Mas depende do autor, tá? Eu falo isso porque às vezes vocês vão pegar um material, escuta alguém falando diferente, fala, ah, professor, mas eu aprendi que a intermediária é até o acabamento. Quando eu vou para a limpeza da obra e vou tirar o canteiro, é final. Sim, tem gente que fala que não, que a fase intermediária vai até a execução da superestrutura e do serviço. O acabamento já vai para outra parte. Para mim, o acabamento é intermediário, porque a gente pensa que quando chega acabamento é a fase que está acabando, né? E não é bem assim. Quem trabalha, quem conhece, aí sabe, chega no acabamento, ou quem já fez uma obra, ou que seja na sua casa, sabe, chega no acabamento e tem muita coisa ainda para fazer, tá? Então a gente definiu o canteiro de obras, essas instalações têm que ser implantadas de forma que possam permanecer o maior tempo possível no mesmo local. Eu tenho que tentar evitar ficar tirando A para B. Eu tenho que pensar de um jeito que, olha, aqui sempre vai ser minha central de usinagem, aqui sempre vai ser minha central de agregados, para não ter que ficar no meio da obra movendo essas coisas. Tem que colocar num ponto que fique. Só tira dali quando realmente for necessário. Olha, acabou isso, agora vai ser uma outra coisa aqui. Aí, ok. Mas não ficar movendo, sabe? Isso gera trabalho, isso dá problema, né? Desmobilização, ficar trocando uma coisa de um lugar para o outro, pode gerar transtorno desnecessário, trabalho desnecessário, atraso na execução dos serviços, né?
vai ter desorganização dos armazenamentos dos materiais ou até extravio de materiais e equipamentos. Começa a virar uma bagunça, a palavra certa fala isso. Então, não é legal, tá? Pode acontecer, professor? Pode. Às vezes você está lá tocando a obra, acontece um imprevisto. Olha, que não vai poder mais ser minha baía de agregado porque não sei, verificaram que vão ter que fazer um acesso diferente aqui para a entrada de veículos, eu vou ter que tirar daqui. Acontece, né? Esse exemplo, tô dando exemplo que na verdade aconteceu, que eu já vi, né? A baía de agregado estava num lugar e era fixo para ficar ali. E aí, por um problema na rua de acesso lá, que eu lembro que trocou de mão, uma coisa do tipo, a rua trocou de sentido, e aí não dava mais para entrar por lá, não dava muito certo. Aí acabaram falando, vamos fazer um outro acesso para uma outra rua, e aí o lugar que era a baía de agregado não podia ser mais, tinha que tirar. Aí colocaram no lugar próximo, que não atrapalhava, mas teve que desmobilizar, né? Nesse sentido que eu tô dando exemplo para vocês, aí eu até, né, falo, tudo bem, né, não tem jeito, mas não fica mudando porque, eu quero agora trocar o canteiro. Faz um canteiro pensado que ele fique no lugar que ele tem que ficar, tá? Falha de comunicação pode acontecer, porque você achava que o material estava aqui, fala para fulano pegar um negócio ali, não tá ali, tá lá. Aí chega lá, o outro já pegou porque ele achava que aquilo era de outra coisa, então vira um caos, não é legal, tá? Um exemplo muito frequente, né, de aumento do custo da obra vem com modificação de layout, tá? Por falta de planejamento, compra de material e insumos sem programação, compra coisa, as coisas chegam fora da hora, antes da hora, e aí o canteiro não está pronto. Uhum. É que assim, muita gente associa, Luiz. O Luiz mandou assim, ó. Professor, na realidade, a parte mais demorada e cheia de empecilhos é a dos acabamentos, ou não? Né? Para mim, eu sempre achei. Né? Porque muita gente fala que acabamento dá aquela impressão que tá acabando, né? Ai, tá acabando. Não tá acabando nada, gente. Depende da obra, claro, né? Se você tá fazendo uma casa menor, uma coisa mais simples, realmente o acabamento é rápido. É uma semana, 2, 3 dias, acabou. Se você tá num prédio, numa obra grande, um prédio já de 10 andares, 20 andares, chega no acabamento, gente do céu, é a parte que dá mais a trabalho. É muita coisa para fazer, são muitos detalhes para conferir. É instalação de janela, é piso, é torneira, é rejunte, é cada detalhe. Quanto mais alto o padrão, no sentido de mais luxuoso a construção, mais complicado vai ficando, porque eu acabo tendo processos mais específicos, materiais um pouco diferentes. Então, assim, dá muito trabalho. O acabamento é o que dá mais problema, tá? Geralmente a estrutura e a fechamento, alvenaria, sempre vai embora, sempre tranquilo. Instalação elétrica vai, instalação hidráulica também tranquilo. Quando chega no acabamento é a hora que vira um problema, porque tem muita coisa acontecendo. Você vai pensar em torneira, tomada, batente de porta com esquadria, depende do prédio, tem piso específico, local específico, tem certos tipos de pedra, tem soleira, e aí vai, tá? Então dá trabalho, tá? O acabamento geralmente dá bastante trabalho. Então, a desmobilização, né, eu falei para vocês que ela vai gerar problema, né? Então, ela é um dos exemplos frequentes, né, de que a gente tem de aumento do custo da obra, é essa coisa de ficar movendo o canteiro de obra sem necessidade nenhuma, né? Porque comprei material fora de hora, material chegou antes da hora, não tem lugar de armazenar e tem que ficar trocando o canteiro do lugar, isso não é bom, tá? Por isso tem que ser planejado. Então, o planejamento do canteiro de obras, ele tem como objetivo fazer o quê? Utilizar espaços não ocupados pela edificação para que eu possa organizar as instalações do canteiro, tá? Se o canteiro for restrito, não vai ter jeito, mas geralmente, quando o canteiro não é restrito, eu quero pegar os espaços onde eu não vou construir para eu colocar máquina, equipamento, né? Colocar todas as coisas que vão ser necessárias para eu executar, tá? É muito importante, né, que o canteiro de obras é como a fábrica de um edifício. É imprescindível a aplicação de logística. É isso que eu sempre falo para vocês, né? O canteiro de obras é a mesma coisa do que eu falar assim, vou construir uma indústria. É exatamente igual. Só que é uma indústria para construir uma residência, para construir uma ponte, para construir uma estrada, um viaduto, um prédio, tá? Então a gente tem como são os espaços, ó, portaria, escritório, almoxarifado, depósito, central de concreto, central de argamassa, central de armação, central de forma, central de montagem de esquadrias, pré-moldado, se eu tiver, entre outros, eles compõem áreas operacionais, tá? São áreas onde estão fazendo trabalhos.
Quando eu vou falar assim, ó, vestiário, banheiro, alojamento, refeitório, cozinha, quando tiver preparo de alimento, lavanderia, área de lazer, ambulatório, tudo isso são áreas de vivência do canteiro de obras, tá? As áreas de vivência, elas têm que seguir a NBR 12.284, né? Mas também seguem a NR 18, tá? Então não se esqueçam, não é porque tá essa NBR aí que fala, não precisa mais, não, elas vão seguir essa norma que ela fala disso, mas também tem que seguir a NR 18, tá bom? E quando eu defino um layout, quando eu defino ali onde que eu vou colocar o que, como eu vou colocar o que dentro do meu canteiro de obra, né? A gente tem alguns fatores para ser estudado, tá? Processo construtivo empregado, como vai ser pré-moldado, vai ser concreto moldado em loco, quais que vão ser as etapas, porque quando eu trabalho com steel frame, wood frame, pré-moldado, o canteiro é muito mais simples. Eu não vou ter concreto, eu não vou ter um monte de coisa, né? Onde eu vou comprar material, como eu vou armazenar, vai ser ensacado, vai ser a granel, tudo isso vai demandar de espaços específicos, né? Eu preciso saber o prazo de execução com avaliação da necessidade de quantitativo de materiais para cada fase, recursos humanos, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. A gente vai ver depois isso também, mais detalhado, mas eu preciso entender isso, saber o quanto que eu preciso ter do que, em que hora, né? O arranjo físico do canteiro, ele sempre tem que buscar a segurança pessoal. Segurança pessoal no sentido de quê? Preocupação com risco, segurança do trabalho, tem que estar identificado pontos perigosos, né? Equipamento de segurança, a gente já falou disso, mas tem que ter EPI para todo mundo. Equipamento de proteção coletivo, tá? Segurança patrimonial e de condições de higiene tem que ter para todo mundo. Tá? E o layout desse arranjo físico ele é feito de forma com elementos que estão ligados aí à produção e apoio do sistema de transporte administrativo, porque tudo isso vai interessar. Como que o material chega, onde eu vou armazenar, entra o caminhão, entra aqui dentro, o caminhão não entra aqui dentro. Eu tenho que pensar tudo isso. Ah, o caminhão consegue entrar dentro do canteiro. Ótimo, o caminhão não entra, e agora? Eu vou ter que pensar num jeito que o caminhão pare ali na porta e dali eu consiga descarregar no local próximo. Eu já penso que o armazenamento tem que ser próximo do portão. Tudo isso tem que ser pensado, tem que pensar em tudo. Tá, e o engenheiro é quem pensa no canteiro, quem faz tudo isso. Não tem outra pessoa para organizar com você, é você que vai fazer, tá? Então, o que que é ligado à produção, né? Vão ser a central de concreto, central de argamassa, né? Central de armadura, né? E esse espaço ele é limitado, né? Reduzido. Por quê? Se eu tenho um sistema pré-fabricado, ah, não, meu sistema é concreto armado. Então, vai ter. Ah, não, pode ser uma estrutura de metálico com estrutura de madeira. É diferente, eu posso não ter essas coisas, né? Mas mesmo que às vezes eu estou fazendo uma casa e eu tenho só o madeiramento da cobertura, eu vou precisar de um espaço que chamo de carpintaria, onde eu tenho uma serra, onde eu tenho furadeira para eu, né, fazer certinho esses encaixes, tá? Se eu tenho, às vezes, é difícil, gente, fazer isso, tá? Hoje o pessoal não faz mais, não, mas tem gente que gosta de fazer pré-moldado e moldar o concreto, né? Moldar o pré-moldado em loco, fazer forma, tá? É muito difícil, tá? Ninguém que já compra, não vale a pena moldar em loco, mas tem gente que gosta de fazer. Vou ter que ter um lugar vou ter que ter um local para fazer forma de pré-moldado. Se tiver concreto armado mesmo, também vai ter que ter um local de forma. Então esse local pode ficar junto dessa carpintaria. Pra vocês entenderem, são bastante coisas, depende muito do sistema. Se eu estiver trabalhando com steel frame, eu não tenho nenhuma forma, não tem para que eu ter forma, não tem para que eu ter nada disso. Ah, meu sistema vai ser uma alvenaria estrutural, também não vou ter forma, né? Eu tenho bloco já, pronto. Ah, não, meu sistema é concreto armado, alvenaria comum, então aí vai ter que ter tudo isso. Então depende do que eu estou fazendo. É uma ponte, não vou ter parede, é outra coisa, tá? Às vezes tem espaço de montagem de esquadria, às vezes nem sempre a esquadria vem prontinha moldada, eu só vou lá e coloco, né? Eu falei aqui do pré-moldado antes da hora, mas estava aqui, né? Não se aplica apenas a elementos estruturais, né? Outros elementos da obra, produção de paver, tem gente que faz, bloco de concreto para pavimentação, tá? E blocos para alvenaria do próprio canteiro de obras. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Eu tenho armazenamento de cimento perto da areia, a minha central de usinagem é tudo perto, a água está aqui, então é tudo fácil. Eu não posso colocar uma coisa aqui, uma coisa do outro lado. Quando eu falo no lugar de armadura, é isso aqui, né? Eu tenho essa ferramenta que eu vou colocando as barras e eu vou dobrando elas. Eu tenho que ter uma pessoa para fazer isso, tem que ter um local para fazer isso adequado, tá? Carpintaria, né? Eu tenho que ter um local para eu cortar, fazer forma, etc. Aqui é uma central de pré-moldado. É difícil, tá, gente?
alguém fazer isso daqui dentro do canteiro. Já compra, mas já existe porque tem gente que já fez. Então, tá aí para vocês entenderem, tá bom? Só um segundo, pessoal, para eu voltar aqui no que tá. Tá, então vamos lá. Então, né, o canteiro também precisa de espaços, né, de apoio, como almoxarifado, baia, né, que tem que ser pensado sempre em conjunto para evitar fluxo desnecessário, como eu sempre falei antes, né? Vou colocar as coisas próximas, então o armazenamento próximo onde eu vou fazer aquilo para não ter que deslocar lá para o outro lado do canteiro. Sistemas de transporte e os fluxos do canteiro têm que estar apresentados, né? Tem que saber onde que vai entrar caminhão, aonde que vai sair o quê. O concreto é feito aqui porque vai lançar ali. Eu não vou colocar o concreto de um lado, a central de usinagem de concreto de um lado, a areia do outro, a brita do outro e a água do outro. Bora de fazer aquela bagunça. Não, né? Tem que pensar também como que eu vou transportar as coisas dentro da obra. Eu vou ter que ter elevador, cremalheira, guindaste, grua. Como que eu vou fazer para erguer material? Às vezes é prédio, né? O espaço para apoio administrativo, quando a obra é grande, né? O escritório técnico administrativo para o engenheiro, técnico de obra, técnico de segurança, topografia, compra, recurso humano, às vezes tem até RH dentro da obra, tá? Quando é muito grande, vai durar 5, 6, 7 anos, o RH às vezes fica dentro da própria obra. Na maioria das vezes lá na construtora, no escritório, mas pode ser dentro da obra, tá? Tem outros espaços também, né, que são administrativos, por exemplo, cozinha, refeitório, né? Pode ser pensado de modo a ser um espaço que já posso usar como reunião. Então, eu tenho um lugar que tem uma mesa grande, que eu tenho um espaço, eu já posso pensar, ó, aqui é o refeitório, mas ali também, se eu for fazer reunião, eu já faço lá, para não ter que fazer uma sala de reunião. Vai ter um treinamento, faz ali também, né? O ambulatório necessário quando a frente de trabalho tiver mais de 50 pessoas, a gente já falou disso, né? Isso também vem de acordo com a NR18. Se eu tiver mais de 50 pessoas, eu tenho que ter um ambulatório, tem que ter itens de suprimentos de primeiros socorros, né? Uma sala com maca, lavatório, né? E um responsável profissional da saúde, tá? Tudo isso de acordo com a NR18. A gente tem que observar que o arranjo físico do canteiro, né, os espaços, cozinhas, alimentação ou preparo de alimentos não devem ter acesso direto aos banheiros. Tem que ser longe, por questão de higiene, tá? Além da NR18, aí eu complemento com a outra, ó, né? A 12.284, ela fala o seguinte, que ele tem que ter pelo menos um profissional de enfermagem, então não é colocar um ambulatório e deixar lá, tem que ter pelo menos uma pessoa de enfermagem, tem que ter os medicamentos, né, e equipamentos sob responsabilidade técnica desse profissional. Ele vai te falar, olha, tem que ter um medidor de pressão, tala, tem que ter gás, faixa, o que que preciso ter para eu ter o mínimo, né? E esse serviço tem que atender a todos os funcionários de turno e turnos de trabalho. Se eu tiver obra cedo, tarde e noite, eu tenho que ter funcionário cedo, tarde e noite. Alguém lá cuidando, tá? Canteiro de obra com menos de 50 pessoas tem que ter pelo menos uma pessoa treinada e habilitada para prestar primeiros socorros, como técnica de reanimação, cardiorrespiração, né? Uma pessoa que consiga socorrer até que chegue no hospital, se eu tiver pouca gente, tá? Então, se você não tiver, tem que ter alguém que tenha feito um curso de primeiro socorro. Às vezes não tem ninguém, tem que fazer o curso alguém para conseguir o alvará. Tá na hora de pedir o alvará, eu já não pedi isso, tá? Obras que são realizadas em locais longe da cidade, né, elas precisam de alojamento, a gente já falou disso. E nesse alojamento é proibido, né, o uso de 3 ou mais camas na vertical, a gente só pode ter no máximo 2. Isso aqui a gente já até falou, né, que o teto de no mínimo 1,20 m, né, a cama superior deve ter proteção de escada de acesso, não pode ser uma cama que a pessoa cai, tem que ter uma escada, tá? Alojamento, o armário individual, fornecimento de água potável e fria. É necessário que tenha uma lavanderia, tá no local próprio, que por mais que a pessoa tá lá e às vezes a própria construtora é responsável por levar a roupa de cama dos funcionários a lavar, e se o funcionário quiser lavar uma camiseta, como que ele vai fazer? Ele não pode? Não, tem que ter um local que ele possa fazer, lavar, tá? E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, gente, cuidado com o canteiro. O canteiro de obra, ele é o seu cartão de visita. Por exemplo, o arquiteto. O que é o canteiro de visita do arquiteto? É a obra finalizada, né?
É mostrar, olha, eu planejei esse projeto, fiz essa fachada, pensei nisso, naquilo outro. Quando ficar pronto, ele vai mostrar, olha, meu projeto foi esse. Se você é um engenheiro que trabalha na execução de obras, você não projetou. Você pegou o projeto e vai executar. Então, o seu cartão de visita do seu trabalho é o seu canteiro. Quanto mais organizado, mais eficiente, mais vantagens. É o seu cartão de visita profissional. Não adianta nada a obra ficar bonita no final e o canteiro ser um caos. Isso mostra que você é um profissional ruim, que você não tem organização, tá? Então, a execução no prazo do cronograma, redução de desperdício, entre outros itens, vão dar satisfação ao seu cliente e, consequentemente, é parte do seu marketing. Tá? Então, além de ser o seu cartão de visita, o fato da comercialização de edificações em planta ocorre antes e durante a execução do cliente. E o cliente pode, às vezes, verificar. Isso acontece muito em apartamento, né? A pessoa vai lá ver a obra construindo e chega lá, tá um caos, né? A pessoa assusta, fala, meu Deus do céu, né? Eu paguei para fazer, vou comprar isso aqui não, né? Olha que caos, tá? Só eu pulei aqui, mas de novo, tá? Aconteceu aquilo lá. Ele ele pulou aqui. Deixa eu só voltar aqui para eu conseguir reiniciar. Só um segundo, tá, pessoal? Ai. Agora foi. Uma coisa que eu sempre falo para você, a gente tem várias diretrizes, várias nuances quando eu falo do canteiro de obra. Eu sempre trago, né, para vocês falando o seguinte, ó, tome muito cuidado com vizinhança. Não é no sentido de vizinhança, o vizinho vai reclamar, não é isso não, né? Sempre que você for fazer a movimentação de terra, gente, ó, vou fazer escavamento, vou aterrar, vou compactar alguma coisa que é muito grande, você vai ir nas vizinhanças, você vai ver se tem prédio do lado, pede o projeto para a construtora que executou antes de começar, analisa o projeto de fundação, vê se você não tem um bulbo de tensões que invade sua obra, vê se você escavando não vai gerar um alívio de tensão no prédio do lado, né? Pode rachar, pode ter um deslocamento, confere tudo isso, faz uma vistoria, né? Entra, pede, olha, eu quero fazer uma vistoria nas residências X, Y, Z. Vai lá, faz uma vistoria, vê todas as patologias que tem lá para se resguardar. Isso é uma coisa que protege as duas partes, porque se depois racha, se depois desloca, a pessoa vai falar assim: ah, minha obra deslocou porque você está escavando, você está compactando, fazendo alguma coisa em batistaca, e isso gerou uma trinca na minha residência. Se realmente aconteceu, você é responsável. Só que a gente não pode confiar 100% em todo mundo. Tem gente que pode agir de má fé, né? Então é muito importante fazer esse levantamento para realmente ter certeza. Porque às vezes a pessoa vai lá e fala assim: olha, minha casa rachou inteira porque tá com a obra está construindo do lado, e a casa da pessoa já estava rachada. Se você for, né, ela vai entrar na justiça, acontecer algo do tipo, abrir um processo, você provavelmente vai perder. Você provavelmente vai ter que acabar, né, arcando com os custos. Porque se provar que teve movimentação de terra, a grande probabilidade daquela rachura ter acontecido por uma movimentação de terra é real. Vai acabar chegando nessa conclusão. Pode ser que foi por movimentação de terra antes de você escavar. Já estava com a patologia. Mas você não se precaviu. E da mesma forma, se realmente acontecer e você tiver a vistoria, a pessoa que sofreu o dano vai poder falar, olha, você fez a vistoria, aqui não estava isso, olha agora tem uma rachadura aqui, né? Então, é para os dois lados se protegerem, tá? Então é muito importante, tá? Sempre que for começar uma obra, faça esse estudo, tá? Vá nas residências vizinhas e faça uma vistoria, tá? A gente chama vistoria preliminar de vizinhança, tá? Então, eu tenho que realizar a constatação das características de conservação, tipologia, padrão construtivo, idade estimada, anomalia, patologia ou falha. Qualquer característica importante das edificações localizadas nas áreas de abrangência do canteiro de obras, para que depois eu não tenha problema, né? Não aconteça de alguém falar assim, olha, realmente, né? Devido à sua obra, né? Eu tô com um problema, tá? Então, é sempre muito importante, tá?
E por fim, a gente tem que fazer um estudo de como realmente vai ser o aspecto físico do seu canteiro de obras, como que vai ser feita a alocação inicial desses espaços, com a elaboração de plantas de fluxo, de layout, a gente já falou isso, né? Tem que pensar nos espaços, essas coisas, consultar essas normas. E para iniciar o seu trabalho e dar sequência nele, lembre-se sempre do que, né? De verificar os aspectos normativos, né? E busque exemplos de outros canteiros de obras, tá? Não é copiar do outro, gente, mas é ter uma ideia de como que já foi feito. Às vezes você não consegue imaginar como que você vai fazer a coisa X. Visita uma outra obra, dá uma olhada como que estão fazendo. Não para você copiar, para você pensar, opa, vou seguir essa linha, mas vou fazer melhor, né? De acordo com a normativa. Ou às vezes você vai ver uma coisa errada, isso te mostra como tem que ser o certo, tá? Isso também é bom, tá? E sempre vai olhar a NR18, que é para as condições do meio ambiente, né? E trabalho na construção, a NR8, que é edificações, a NR23, que é proteção contra incêndio, né? A NBR 12.284, né? E a NR18, tá? Por quê? É muito importante quando você for usar essas duas normas aqui, ó, né? Isso daqui era que tinha antes. Depois veio a NR18 substituir elas, tá? Ela não deixou necessariamente de ser válida, mas a NR18 complementa ela. Então sempre dá uma olhada quando você estiver falando de, sei lá, ambulatório. Olha a NR18 e depois olha aqui. E vê que vai ter pontos comparativos, né? Vai ter ponto divergente. Sempre segue a mais segura, segue a mais nova, segue a NR18, tá? Tem coisas que tem aqui que não tem na NR18, por isso que é importante. Mas se tiver uma coisa que a que for mais rígida, segue a mais rígida, segue a mais nova, tá? Porque ela já atualizou o ponto da outra justamente por questão, né? Necessariamente aí, quase que completamente, né? Por segurança, tá bom? Deixa eu lá. Bom, gente, a gente encerra o conteúdo, né, de arranjo físico aqui. E aí eu fico agora para tirar dúvida, conversar com vocês, como eu sempre fico todo final de aula, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Ninguém tem nenhuma dúvida, tudo certo. Oi, Luiz. Então, Luiz, a prova de vocês dessa disciplina ela vai ocorrer no final, né? Essa semana agora vocês fizeram prova de disciplina híbrida, que é aquela DHS, né? Que são as disciplinas que são 3 horas aula. As disciplinas interativas, vocês têm uma avaliação lá no final, vocês têm uma atividade discursiva, né, durante, que é institucional, e a prova é lá no final. Então, vocês não têm prova essa semana, tá? A prova dessa disciplina, ela vai ser depois, lá no final. Depois que acaba todo o conteúdo, depois a gente tem a 12ª aula, a gente tá na aula 7, semana. Semana que vem não tem aula, depois nós temos mais 5 aulas, 5 sábados, né? E aí a gente tem aula, cinco semanas seguidas. Depois a gente tem avaliação, tá?
Até a próxima, Luiz. Eu que agradeço. Bom descanso. Ah, perdão. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui, tá? A gente se vê, tá? Na semana que vem a gente não tem aula, a gente se vê na outra semana, tá bom? Se cuidem, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.